Começo com uma reedição fundamental de um livro escrito por Manuel Alegre, Memórias Minhas, que eu já tinha numa edição inicial e que reencontro agora nesta edição. Manuel Alegre nasceu em 1936 em Águeda, estudou Direito na Faculdade de Direito de Coimbra, depois fez serviço militar, exilou-se, esteve exilado, foi uma figura central da resistência política, literária e social portuguesa, veio para Portugal logo após o 25 de Abril, manteve uma colaboração com a emissora nacional na área também da programação e do aconselhamento literário e editorial, tornou-se uma figura central na estrutura política de direção do Partido Socialista ao lado de Mário Soares e de Salgado Zenha, foi uma figura central na história da nossa democracia e este livro, Memórias Minhas, é um livro fundamental para reencontrarmos grandes figuras da nossa história democrática, com destaque para figuras que eu bem conheci, de quem fui amigo, caso de José Afonso, Carlos Paredes e outros. Ele revisita estas figuras e os seus percursos de uma forma absolutamente excepcional e, portanto, releio agora este texto com o mesmo entusiasmo com que li a edição original deste livro, que é uma memória vivida, intensa e partilhada do 25 de Abril, do nosso, do dele e de mais milhões de pessoas em Portugal. A não perder. Memórias Minhas, de Manuel Alegre, um livro a não perder. Já que estamos a falar do 25 de Abril, recomendo-vos, com as chancelas edições 70, um belo texto de história contemporânea sobre o 25 de Abril, escrito pelo francês investigador e historiador Yves Léonard, que é professor universitário em Paris e já escreveu vários livros sobre a história contemporânea portuguesa, nomeadamente um livro sobre Salazar e o salazarismo, e aqui Yves Léonard, na breve história do 25 de Abril, conta-nos como foi construída esta etapa histórica de viragem da ditadura para a democracia e fala com rigor e uma exigência absolutamente assinaláveis no seu texto historiográfico a não perder, para conhecermos ainda melhor o 25 de Abril que Manuel Alegre nos transmite e partilha connosco estas memórias minhas a não perder, e para completar também com o registro historiográfico assegurado por Yves Léonard. Destaca ainda para um livro fundamental do japonês Haruki Murakami, romancista com vocação da Casa das Letras. Este autor, que aguarda ainda o reconhecimento e a consagração definitiva com o Nobel, escreve aqui um livro fundamental sobre o ato de escrever ficção e publicar livros de ficção. Ele explica que ser romancista, no caso dele, é uma vocação e também uma missão, e sobretudo uma missão e vocação que ele assume plenamente nos muitos livros que já publicou e que tem uma legião de leitores em Portugal. Ele é um autor consagrado, estimado, acarinhado, com obras que nos mostram onde é que está a magia e o mistério da escrita ficcional e da partilha de emoções, de personagens e às vezes de fantasmas e de memórias, coisa que Haruki Murakami faz primorosamente, graças também à exemplar tradução de Maria João Lourenço, a não perder. Destaca ainda para um outro livro da Casa das Letras, As Fúrias de Hitler, de Wendy Lower, um livro que nos fala de mulheres nazis nos campos de concentração, uma história que faltava contar e que nunca foi contada. A autora e investigadora fala-nos de mulheres que, tendo uma vida social e às vezes até familiar regular e sem sobressaltos, acabaram por aderir ao pensamento destrutivo de Adolf Hitler e dos dirigentes do partido nazi e juntaram-se realmente às equipas que nos campos de concentração torturaram, mataram e fizeram sofrer centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, até o salto final de ultrapassar os 6 milhões em Auschwitz, Treblinka e noutros campos de concentração. É um livro que ajuda a retirar definitivamente a máscara ao regime nazi e ao Holocausto, um livro que nos mostra como é que estas figuras destruíram vidas e, sobretudo, destruíram a paz na Europa e no mundo. Últimos destaques vão para um livro da Manuscrito, com coordenação de João Gouveia Monteiro, Portugal 50 anos depois do 25 de Abril, o que mudou e o que falta fazer, um livro fundamental com vários testemunhos e depoimentos sobre o 25 de Abril, como se cumpriu, tudo aquilo que foi feito ao longo destas 5 décadas e aquilo que nos falta ainda fazer para estabilizar a democracia e a vida social e política em Portugal. O último destaque vai para um livro do Don Quixote, de Jane Campbell, intitulado Escovar a Gata e Outras Histórias. É um livro escrito por uma psicoterapeuta que está prestes a completar 80 anos e que nos conta aqui a história emocional, intelectual e vivida de 13 mulheres, com as suas emoções, ansiedades, sofrimentos, desejos. É uma psicoterapeuta que nos conta esta história de uma maneira partilhada, vivida e intensa,
É uma belíssima narrativa a partir de vidas vividas e das suas emoções, um livro que vale a pena ter e ler e que nos leva a pensar naqueles que com o mesmo tema, a mesma temática e personagens semelhantes ainda estão por escrever.